Você, mamãe, e que quer começar a introduzir alimentos aí na papinha do seu bebê, então acompanhe essa reportagem que uma nutricionista dará dicas sobre a introdução dos alimentos. Acompanhe. A introdução alimentar de um bebê é algo que deve ser acompanhado por um profissional. A introdução alimentar, ela é um marco fisiológico importante na vida do bebê. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o início da introdução alimentar a partir dos 6 meses de vida do lactente. Na introdução alimentar tradicional, que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é em forma de papas, né, numa textura bem emoliente, para que seja oferecida para os bebês. Os alimentos podem ser os alimentos diversos consumidos pela família, né? Com ressalva dos alimentos industrializados. Então, alimentos, verduras, legumes bem cozidos, feijão, né? Até mesmo o ovo cozido, desde que elas sejam em texturas de papas. A nutricionista ressalta sobre as papinhas industrializadas. Nós não recomendamos a utilização de papas industrializadas, principalmente nessa fase inicial de introdução alimentar. Por quê? Esses alimentos, eles são produtos ultraprocessados, né? E eles utilizam conservantes, né? Compostos que não são, que são prejudiciais para a saúde do bebê. Ela destaca ainda a importância do leite materno. A alimentação antes dos 6 meses de vida, ela deve ser exclusivamente através do leite materno, né? O leite materno, ele fornece todos os nutrientes essenciais para a vida do bebê. Então, tem algumas pessoas que oferecem água, que oferecem chás para o bebê, mas não é recomendado, né? O recomendado é exclusivamente o leite materno. E os alimentos naturais ainda é a melhor saída. A introdução alimentar do bebê, ela deve ser com alimentos exclusivamente naturais. Então, frutas, verduras, legumes, né? Podem ser em formas de papas, mas também em 2008 surgiu um novo método criado por uma enfermeira britânica, que nós chamamos pela sigla BLW, que é significado de desmame guiado pelo bebê, onde o bebê ele tem uma maior independência em relação à alimentação. Diferente do método tradicional recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é a alimentação através de papas, o BLW ele é uma alimentação onde os pais oferecem alimentos em formatos de tiras, em formatos de pedaços pequenos, para que o bebê possa comer, se alimentar sozinho, né? Então pode ser frutas, pode ser verduras, pode ser alguns legumes, até mesmo pedacinhos de carne, ovos, e o bebê ele cria essa independência em relação à sua própria alimentação, ele reconhece os seus sinais de saciedade. Um ponto importante nesse método BLW é em relação os pais não obrigarem o filho a comer determinado alimento. O bebê é quem escolhe, né? Então ele vai escolher o que ele vai comer dos alimentos oferecidos, e também o tempo. Porque muitas vezes os pais, eles têm um dia a dia muito corrido, então às vezes os pais ficam forçando para que o bebê coma de forma rápida, né? Já no método BLW, o bebê é quem vai fazer o seu tempo, ele vai comer no tempo dele. Hoje em dia, a gente pode associar as duas estratégias, né? A recomendação da introdução alimentar pela OMS, que é através de papas e purês, né? E a introdução alimentar da BLW através de tiras e pedaços. É importante ressaltar que os pais devem sempre estar presentes, né? E sempre observar, para evitar engasgos, para evitar algum consumo de alimento que não esteja na consistência certa, adequada para o bebê, e também para alguma falta de vitamina ou mineral, porque muitas vezes o bebê ele pode ter uma deficiência de ferro por não estar consumindo a quantidade adequada de alguma fonte de proteína ou de algum alimento mais rico em ferro.